Povo de Deus, tudo bem? Você já ouviu falar das bem-aventuranças? É um trecho na Bíblia, lá em Mateus 5, quando Jesus ele inicia o Sermão do Monte, né? Um momento histórico onde ele entrega a constituição do reino de Deus para nós. É incrível esse texto que, se a gente olhar bem para ele, nós veremos o poder dessa palavra. A gente pode olhar, por exemplo, aqui no versículo de número 2. E esse versículo número 2, se a gente comparar ele com o último versículo aí das bem-aventuranças, que é o versículo número 12, nós veremos uma coisa incrível, né? O primeiro versículo, ele aponta para a realidade do homem que está fora do reino, mas que está interessado em entrar nesse reino de Deus. Já o último versículo aponta para a realidade que esse homem estará, depois que ele entrar, viver e contribuir no reino. Então, o versículo 2 diz: e ele passou a ensiná-los dizendo, e aí entra o versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece que não está bem com Deus, que é pobre espiritualmente, que está morto espiritualmente. Então, o homem que reconhece sua realidade, esse é o homem que está apto para entrar no reino de Deus. No versículo 12, ele vai dizer, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, o versículo 12 aponta para uma realidade onde o homem já tem uma recompensa guardada, um tesouro guardado no céu, pelo que ele fez pelo reino aqui na terra. E aqui também diz, assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Entenda que nós estaremos no mesmo, vamos dizer assim, nível de vida com Deus no reino que os profetas da antiguidade tiveram, homens que fizeram milagres incríveis. Nós, quando entramos no reino de Deus, sofreremos o que esses profetas sofreram, mas também ganharemos o que eles ganharam, que é o galardão, que é a recompensa. Então, já deu para entender que nós estamos falando aqui, nesse trecho de Mateus 5, do reino de Deus. Estamos falando de uma nação, um reino existindo aqui na Terra. E esse reino, ele está acima de qualquer divisão geopolítica, dessa nossa realidade física aqui. Não importa se você está na América, se está na África, se está na Ásia, não importa se você fala português, inglês, espanhol, chinês, alemão, não importa isso. E não importa se você é pardo, negro, amarelo, branco, não importa. O reino de Deus, ele não tem território físico. A terra toda é o território dele, para ser dominado por ele através de pessoas que entram no reino. Ele existe quando há uma constituição que Jesus está entregando, quando pessoas se dispõem a entrar, a obedecer, né, ao processo do reino, à constituição do reino de Deus. Então, vamos analisar esse texto curto e verificar o processo do cidadão do reino. Onde ele parte do versículo 3 em diante de uma realidade de caráter, consciência espiritual, né, conhecimento do reino, que esse homem está aquém do reino. Mas nos versículos seguintes vai mostrar o processo de entrada, de crescimento, de trabalho e de recompensa desse reino. Vamos aqui para o texto. Olha só, Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram-se dele os discípulos, mas tinha uma grande multidão ao redor de Jesus. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados, feliz é aquele homem que reconhece seu estado espiritual, sua pobreza espiritual. E o segundo estágio de quem reconhece a pobreza espiritual vem no próximo versículo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram diante da revelação, de confirmar, né, sua realidade espiritual. Eu estou chorando porque eu vi que eu estou separado de Deus, porque eu estou em pecado, porque eu estou fora do reino. Então eu estou chorando por arrependimento. Mas aqui diz, serão consolados. Quem se arrepender pela sua distância com Deus, pelos seus pecados, será consolado. E consolado significa perdoado aqui, né? E aqui diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui já mostra o estado de personalidade, de uma pessoa que aceitou entrar, que se arrependeu. O estado dele é manso. Manso fala de discipulável, moldável, uma pessoa mansa, que aceita uma liderança, um discipulado do reino acontecer no seu coração. Não é alguém bravo que não aceita nada, não aceita a correção. Manso. E essas pessoas herdarão a terra, porque elas estarão invadindo o reino de Deus. No versículo 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
fome e sede de justiça aponta para a vontade de fazer aquilo que é certo. Aponta para a vontade de ver a justiça de Deus, aquilo que é correto, sabe? O desejo de ver o reino de Deus sendo implantado dentro do coração das pessoas. E eles serão saciados, serão fartos, verão o reino acontecer também na vida de outras pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que está disposto a entregar misericórdia. Antes de sermos moldados, antes de sermos mansos, antes de entrarmos no reino de Deus, nós não somos misericordiosos, nós somos vingativos. Mas a misericórdia é uma característica do caráter de Deus. Quer dizer que nesse momento o cidadão do reino já está disposto a entregar misericórdia. Misericórdia quer dizer não se vingar. Misericórdia é sofrer o dano mesmo com a injustiça. Misericórdia é já tratar melhor as pessoas por conta do seu caráter que já foi transformado. E no versículo 8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Isso já mostra a nossa pureza, a pureza do nosso coração, as intenções purificadas. Agora que já lá no mais profundo, nós já temos, sabe, o sinal, o traço da santidade de Deus purificando as nossas emoções, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, e veremos a Deus quando entrarmos mais fundo na santidade. Mais teremos a presença e a revelação de Deus. Bem-aventurados, no versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aquela pessoa que está em paz, mas ama a paz. Mas é aquela pessoa que vê duas pessoas em guerra e atua para a reconciliação dessas pessoas. Mas não só entre elas, mas principalmente entre a guerra que existe entre uma pessoa e Deus por conta do pecado. Então, os pacificadores são aquelas pessoas que querem reconciliar outros, fala do evangelismo, fala da preocupação que nós temos com outras pessoas que estão em guerra com Deus. Mas, diante de tudo isso, você acha que o reino da terra, o sistema do mundo, vai deixar esse cidadão do céu em paz, tranquilo? Não vai ter retaliação? Você acha que o diabo vai aceitar esse cidadão coexistir com o sistema mundial corrupto de forma tranquila? Não. No versículo 10, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa daquilo que é correto diante de Deus, porque deles é o reino dos céus. Eu sou bem-aventurado quando eu sou cidadão dos céus, mesmo sendo perseguido aqui na terra, porque o meu reino não é daqui, o meu reino é do céu. E no versículo 11 diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Essa é a tática do mundo. Isso vai ser o contra-ataque do sistema mundial contra os cidadãos do reino. E por isso Jesus encerra dizendo, regozijai, fique feliz, exultai, dê, sabe, risos de alegria, cantai, se alegrai, não fique esmorecido quando essa perseguição vier, porque é grande o vosso galardão nos céus, ou seja, estamos na terra, mas a nossa cidadania do céu nos faz com que o tesouro que nós estamos plantando aqui na terra, por causa do trabalho do reino, seja guardado para nós lá no céu e ele aguarda a gente chegar lá para tomar posse desse tesouro. Jesus tivesse acontecido aos profetas que vieram antes de nós. Então, esse é o mistério das bem-aventuranças do cidadão do céu, morando, trabalhando e influenciando aqui no mundo.